Podem sentar um pouquinho. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Essas palavras de São Paulo sempre nos chamam a atenção, de modo especial nesse tempo da Quaresma, tempo em que a Igreja não só nos leva à penitência pelos nossos pecados e pelos pecados dos filhos da Igreja, mas também para nos preparar para o combate. A nossa vida é um combate, um grande combate. Temos muitos inimigos e não podemos nos iludir achando que basta se levantar todos os dias e trabalhar, se alimentar, passear, fazer coisas diversas, como se nós não tivéssemos que combater. Um dos grandes erros, sobretudo do liberalismo, fruto da Revolução Francesa, que está isso exatamente nas nossas veias, esses últimos séculos, é de nós acharmos que não temos um combate, que o homem é bom e que a sociedade é quem corrompe. Nós somos bons porque saímos de Deus, fomos criados por Deus, mas nós somos frágeis, somos doentes, a nossa natureza, ela está marcada pelo pecado original. Por isso, nós muitas vezes fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos, como diz São Paulo. Por isso nós temos que combater. E a nossa vida é um combate constante. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus nesse combate. Embora Jesus não precisasse ser tentado, até porque nele há uma perfeita ordem, um equilíbrio pleno, como o novo Adão, mas ele permitiu-se ser tentado exatamente para nos mostrar que a nossa vida é um combate e como é que nós devemos lutar no dia a dia contra o demônio que nos tenta, contra o mundo que nos condiciona com as suas máximas e contra a nossa própria carne que no dia a dia, constantemente, nos arrasta para fugir da dor e buscar o prazer como critério de vida. Por isso Jesus, ele foi ao deserto, ficou lá 40 dias em penitência, em jejum, estava assim para iniciar a sua missão dada pelo Pai, como tantos no Antigo Testamento, 40 dias, a gente vê lá Moisés, 40 dias fazendo recolhimento lá no Monte Sinai, 40 dias vemos Elias, vemos também 40 dias chovendo sobre a terra, naquele grande dilúvio. Portanto, os 40 vêm nos mostrar essa totalidade. Nossa vida é como 40 dias, nessa totalidade. No final dos 40 dias, então Jesus é tentado diretamente por Satanás. Ele enfrenta esse combate espiritual e nos mostra como travar esta luta no dia a dia. O deserto de Cristo não foi algo no passado, mas é algo presente também no nosso dia a dia, na nossa vida. Ele é também deserto nesse tempo moderno, nessa nossa vida moderna. Uma sociedade acelerada, barulhenta, materialista, espiritualmente confusa, muitas vezes levada ao esoterismo. E o combate de Jesus é o nosso combate. Que tentações o mundo nos apresenta hoje. Por isso eu gostaria de meditar com vocês as 3 lições do Evangelho de hoje, baseado naquelas 3 tentações de Jesus. Por isso faço essa homilia em tom
de meditação para que cada um possa refletir e aplicar a sua vida. Na primeira tentação, se és o Filho de Deus, faze com que estas pedras se transformem em pães. A tentação do pão é a tentação principalmente do materialismo e do culto ao prazer. O demônio diz: faz com que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, reduzir tudo à matéria e ao prazer. É viver apenas para o conforto, para o consumo, para a segurança econômica. Essa é a mentalidade moderna, que diz o importante é ter, produzir, aproveitar. Quanto mais eu tiver, mais eu serei feliz. É a ilusão a ilusão da falsa felicidade que o mundo apresenta para nós. Enquanto Jesus vem nos dizer exatamente o contrário. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A tentação do pão é também a tentação do prazer desordenado. Porque há um prazer ordenado que o próprio Deus colocou na natureza humana, em vista da conservação do indivíduo e da conservação do gênero humano. Mas a desordem do prazer está em deixar de se submeter a Deus, que regula todas as coisas com as suas normas, com a sua lei. Por isso, quando nós saímos desse equilíbrio, buscamos o prazer desordenado, fora do plano de Deus, a gente peca. É exatamente isso que o demônio coloca, numa desordem muito grande. Então o culto, como nós vemos hoje, o culto ao lazer, ao divertimento, o culto do próprio ser humano. Então nós vemos essa grande tentação que o demônio coloca. Então preciso termos muito cuidado, porque Deus é o centro da nossa vida. Deus não é que põe entre aspas, um elemento em que eu vou buscar quando eu preciso. Não. Deus não é porque eu vou à missa aos domingos, vou lá cumprir a minha obrigação, já estou muito bem. É muito pouco isso. Vou rezar porque eu tenho que rezar como uma obrigação. Não. O Filho de Deus se fez homem para estabelecer com a humanidade e singularmente com cada um de nós uma relação de comunhão. E essa comunhão não é apenas um ato formal de todos os dias eu rezar, de todos os domingos eu ir à missa, de pagar o meu dízimo. Não, é muito mais que isso. A relação que Deus quer com cada um de nós é uma relação de amor, porque Ele dá amor e pede amor a nós. A partir daí eu vou ter a visão do próprio Deus, com relação a mim mesmo, com relação à vida, com relação ao mundo, em todos os momentos de minha vida, nas 24 horas do dia a dia meu. Então essa tentação, seja de colocar a matéria e o prazer como critério para a minha existência, como razão que vai ser o motor de todas as minhas ações, é a grande tentação que o demônio faz. E com aparência de virtude. Por outro lado, Deus não é secundário, Deus é o principal. Mas é preciso nós falarmos isto muitas vezes, porque teoricamente nós professamos isto. E na prática, como eu ajo? Ajo nessa linha? Teoricamente, se eu me pergunto, eu vou dizer realmente, eu coloco Deus como centro. Mas na prática do dia a dia, como eu ajo? Como é que se passa, por exemplo, um dia sem se dirigir a Deus na oração? Como se acha normal, numa situação de pecado em que há em que a pessoa está naquela situação de limite, a pessoa termina
se deixando levar por aquele momento. Então é preciso realmente se perguntar nessa quaresma: eu coloco Deus como sempre centro e Ele é tudo para mim? Ou é apenas um tema de retórica do meu discurso? Então, minha oração, a Santa Missa, a confissão, a comunhão, tudo isso para mim deve fazer parte desta minha relação íntima com Deus. Nosso Senhor, então, nos responde aí: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui repetimos com Santo Agostinho aquela frase famosa dele no livro das Confissões: fizestes-nos para vós, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em vós. O homem moderno teve um grande progresso do ponto de vista tecnológico e material, mas vive inquieto, porque o pão material, ele não sacia a alma, está sempre inquieto. Então é preciso restaurar a primazia de Deus na nossa vida cotidiana, nossa vida de oração, nossa leitura espiritual, nossa fidelidade à missa dominical, a vida sacramental, e nas nossas atitudes temos sempre a Deus como o critério. No segundo ponto, a segunda tentação que o demônio faz: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Disse isso lá no pináculo do templo. Aí nós temos uma tentação que o demônio faz, mas não foi à toa, não fez isso assim à toa, porque ele já tinha programaticamente colocado isso na mentalidade popular, de que o Messias viria do alto e apareceria lá do alto, né? E desceria, né? Então, Jesus pular do pináculo do templo seria mostrar que o demônio tinha razão, né? Então, lança-te daqui abaixo. E o demônio ainda usa a Sagrada Escritura, distorcendo o seu sentido, porque está escrito, como diz lá o salmista Davi, que os anjos virão e te socorrerão. E Jesus responde de modo bem firme: não tentarás o Senhor teu Deus. Era a tentação da vaidade espiritual e da presunção. É querer um cristianismo de aplausos, é fazer o bem para ser visto, é usar até as coisas de Deus para autopromoção. É viver hoje como nós vivemos, por exemplo, na era das redes sociais. A vaidade é algo que o demônio instila na própria alma nossa. Tudo precisa ser mostrado. Todo mundo tem que saber o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Eu tenho que ser aplaudido. Tenho que ter muitos seguidores. Tenho que ter muitos likes. Às vezes não tem conteúdo nenhum, mas eu tenho que ir lá ver. Tanta vaidade, tanta vaidade. Vaidade é esse veneno que o demônio injeta na veia dos homens e que faz o coração pulsar para todas as ações. Todas as ações. Um bom exame de consciência que é necessário fazer, eu procuro fazer e que quero indicar para vocês, em cada ação que você faz, qual é o grau de vaidade que há nelas. Veja bem, em tudo, até na igreja. O que você faz é por amor a Deus, é com reta intenção, unicamente para a glória de Deus, ou é por vaidade? Um termômetro para isso é quando você se esforça para fazer uma coisa e aquilo
não aconteceu como você queria ou esperava que acontecesse. Qual é a sua reação aí? Se é uma reação de ira, de insatisfação, eu trabalhei, eu me esforcei, e aconteceu como eu queria. Se a sua reação é uma reação contrária e de insatisfação, é porque na origem daquela ação não havia reta intenção. Não havia. Havia vaidade. Ou se havia reta intenção, a vaidade estava lá também. Então o termômetro dessa vaidade está na insatisfação ou até revolta que você faz, que você tem, quando você planeja uma coisa, dizendo que é para Deus, que é para a glória de Deus, e aquilo não aconteceu como você queria, e você então se revolta. Então aquilo te causa uma ira, te causa um mal-estar interior, porque você não tinha reta intenção. Ou junto com a sua intenção, havia lá um rabinho do demônio lá colocando o seu veneno na sua cabeça. O que importa é agradar a Deus. Vou dizer um exemplo muito simples, que acontece nas nossas vidas de igreja. Aqui nós tivemos oportunidade de passar por isso. Mas a gente vai fazer uma igreja, tem que fazer festas, preparar a festa do padroeiro, por exemplo, e prepara as barraquinhas, e todo mundo se esforça, trabalha dia e noite, prepara as barracas, ajeita uma coisa, ajeita outra. E no dia, na hora da festa, cai um temporal, não vem ninguém, ou então acaba a missa, sai todo mundo correndo, você não vende nada e fica todo encalhado. Aí a gente tem que chegar para o santo e dizer: por que o senhor fez isso? Mas acontece que às vezes eu digo sempre para o santo: a igreja é tua. Se não deu, não deu. O importante é que o povo trabalhou, se esforçou e fez tudo para a glória de Deus. E pronto. Mas se vem aquela revolta ou aquele aborrecimento, não é possível, eu não trabalho mais, não tem mais como, chega na hora dá tudo errado. É exatamente porque dentro da nossa ação foi lá a vaidade. Lança-te daqui abaixo, porque tu és importante, as pessoas vão te aplaudir. A pior coisa que existe hoje na igreja é nós querermos ser protagonistas das ações. Em tudo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero. Isso é um engano do demônio. Um engano. E é uma armadilha que ele faz para nós. Tenhamos cuidado, porque nós vivemos muitas vezes buscando os elogios das pessoas. Não vamos atrás de elogios. Buscamos aplausos das pessoas. Não vamos atrás disso. Se falarem, muito bem. Tudo seja para a honra de Deus. Mas para nós, porque tudo que nós fazemos de bom é obra da graça. Mas às vezes a gente gosta de um incensozinho, né? Tem que incensar. Tem que pincelar o ego. São João Crisóstomo, ele falando dessa tentação, dizia e muitas vezes o demônio coloca a escritura fora do contexto para manipular. E foi exatamente isso que ele fez. E faz hoje também, para justificar ideologias, modismos, interesses pessoais. Cuidado. A fé autêntica, ela é humilde, silenciosa, perseverante. Por exemplo, São João Vianney passava horas de madrugada diante do Santíssimo, quase escondido do mundo. O poder dele não estava no espetáculo, mas na fidelidade silenciosa. E pronto. E pronto.
Tem a história de um sacerdote que fazia sermões muito bonitos e todo mundo ficava, que sermão! Depois todo mundo dava os parabéns, tal. Mas tinha uma senhorinha que ficava lá rezando. E o padre ficou incomodado com aquilo. Eu estou aqui falando e aquela senhora fica rezando o tempo todo na hora que eu estou falando. Aí foi lá e chamou a atenção dela. E ela, tá bom, padre, eu vou obedecer ao senhor. E ele começou então a fazer uns sermões meio complicados. Ninguém entendia nada, não tinha nada mais de substancioso. E ele se perdia e tudo. E ele foi conversar com aquela senhora. E aquela senhora disse, porque naquela hora que o senhor estava fazendo sermão, eu estava rezando para o senhor fazer um bom sermão, para poder o povo entender e ter a graça. Aí ele disse, então volta, por favor, volta. Porque às vezes nós queremos atrair as honras para nós, mas tudo é obra da graça. A graça que age, não só na vida do padre, mas na vida do pai, da mãe, do jovem. Ele é que é importante. No terceiro ponto da nossa reflexão, vemos aí a tentação do poder, que o demônio faz com Jesus. Mostra todos os bens do mundo e diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É a tentação do poder, do sucesso a qualquer preço. E o espírito do mundo diz, negocie os seus princípios, adapte a sua fé, não seja radical. Isso é muito radical. Quantos católicos hoje cedem a essa mentalidade dominante do relativismo? Relativizam a moral, relativizam as verdades da fé, silenciam-se diante dos erros, têm medo de aparecerem antiquados. Quantas vezes você abdicou de seus princípios para agradar os outros? Mas Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Santo Atanásio, grande exemplo de bispo, que foi exilado 5 vezes da sua diocese, 5 vezes, ele não se deixou levar pelas pressões. Mudava, porque ele era sujeito ao imperador. O imperador mudava o imperador, Ariano, ele saía. Voltava o imperador melhor, ele voltava também. Mas ficou assim, perseguido pelo imperador, perseguido pelos bispos. Foi difícil, mas ele foi firme na fé, foi fiel. Nós hoje somos chamados também, diante desse mundo, a termos essa coragem, a combater, primeiro para garantir a nossa vida espiritual, a nossa salvação, depois darmos testemunho também. Nós não fomos criados para a agressividade, mas para a fidelidade. Não dizermos que somos melhores que os outros, ou ficarmos julgando as pessoas, não, mas vivemos a nossa fé, só queremos isso, nada mais que isso. E vivendo a nossa fé, queremos que Jesus seja amado. E pronto. Nós precisamos formar a nossa consciência, segundo a doutrina da igreja, mesmo que isso custe incompreensões e perseguições. Olhemos o exemplo de Maria Santíssima, que é para nós o modelo desse combate espiritual. Cristo venceu no deserto, Maria venceu no silêncio de Nazaré. Ela esmagou a cabeça da serpente pela sua obediente humildade. Quando somos tentados, recorramos a ela. O terço é uma grande arma e muito poderosa. A devoção à Nossa Senhora nos mantém fiéis. Como dizia Santa Teresa, na hora do combate, chamemos nossos amigos para combaterem conosco. Chamemos os santos, venham combater comigo, porque eu sozinho não posso.
Peçamos, pois, à Santíssima Virgem Maria que interceda por nós para, diante desses combates que travamos no dia a dia, nós possamos ter o seu auxílio e termos a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.